Então tá. Oi, gente, estamos aqui então eu, Fernanda Carlos Borges e o Nadiste Gaiarsa. A gente está com essa cara porque a gente estava aqui conversando antes de começar a gravar e rindo e sofrendo por muitas coisas deste país e etc. Enfim, mas então agora assim, a minha ideia, bom, para quem não nos conhece, né? O Nadish, ele é filho do Gaiarsa, terapeuta corporal, psicoterapeuta, lá em Brasília. É o filho do Gaiarsa que deu continuidade, assim, mais influenciado pelo pai, você, né, Nadish? Sim, Você, sim, sim. O jeitão do Gaiarsa, vamos chamar isso. assim. Muito mais alto, tipo, ele é o dobro do Gaiarsa. É? É o Gaiarsa duas vezes, né? De altura e de largura. E eu, Fernanda Carlos Borges, que vocês me conhecem aqui do canal, eu publiquei, né, o ano passado, com a colaboração de várias pessoas, o livro O Legado do Gaiarsa, porque eu venho a minha vida inteira, desde a graduação em filosofia, tentando trazer esse corpo, né, sensório-motor do ser humano, de nós, né, humanos, para dentro da filosofia, que há 30 anos atrás era uma coisa não muito comum, na verdade quase não havia isso, e hoje já tem, né, uma filosofia corpórea, uma filosofia corporificada que leva em conta, né, o sistema sensório-motor em todo o processo cognitivo e também nesse processo que é o processo de uma filosofia vivida, uma filosofia em movimento, né? Então, há muito tempo eu venho trazendo o Gaes para esse lugar de uma filosofia em movimento, uma filosofia na vida, uma filosofia na relação com as pessoas, no atendimento às pessoas, no trabalho de grupos e pá. Então, tá. Convivi também nesse meio tempo com o Gaiarsa, quando eu fui estudar com ele e tal, ficamos muito próximos. E, enfim, então agora a gente, depois de ter publicado esse livro, O Legado do José Ângelo Gaiarsa, eu, Nadish, estamos trabalhando para levar esse legado adiante, cada um do modo como levou, né? O modo como eu levei é diferente do modo como o Nadish levou, como outras pessoas que estão se aproximando, né, que já estão comigo, por exemplo, há muitos anos, o Apolo, que é da área da dança, enfim, o Arthur, que trabalha com respiração, enfim. Então, cada um puxa o legado para sua própria rede, né? Para suas próprias inclinações e interesses. E aí, eu combinei então com a Nadish que nós vamos fazer uma série de vídeos, né, Nadish, aqui para o canal, Sim, porque muita gente sim. veio para o canal para se aproximar desse legado do Gaiarsa, compreender um pouco melhor. Além das grandes falas pop, que ele era muito genial, né, nessas grandes frases bem feitas, ele tem um legado teórico que a gente meio que está se responsabilizando para não só perpetuar, mas também para desenvolver em outras áreas, pôr em comunicação, em diálogo com outros teórico-práticos, né? Enfim, então cá estamos nós, tá? E Eu hoje... acrescentaria, eu acrescentaria um pouco, porque é curioso você falar, faz 30 anos atrás, que realmente não existia esse termo sensório-motor dentro das terapias. Não era trabalhado isso. Mesmo dentro da educação, é pós-Piaget, né? Década de 80 no Brasil. Então, e é curioso, porque a maior parte das pessoas, como o Gaessa falou, que toda a contenção respiratória é uma fala exagerada, que tenta explicar tudo, mas acaba se sufocando. O sensório motor é o período da inteligência do ser humano que precede a fala. E ele é sensação e movimento. E é uma coisa muito chocante para o jeito das pessoas pensarem até hoje. Você escreveu o livro bem do jeito do Gaiarsa, que às vezes falava, até ele falava demais para tentar explicar alguma coisa, que eu posso dizer hoje em dia que as pessoas não tinham como entender o que ele estava falando, porque as pessoas já tinham embarcado nesse jeito de falar, jeito de definir as coisas pela fala, e não pelo observar, pelo sentir, pelo perceber o outro, e ponto. Mas olha Sim. só, gente, então hoje, eu e Nadir, a gente combinou que eu ia conversar sobre este livro aqui, que chama A Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo, que é resultado da minha tese de doutorado. A base teórica, o eixo teórico deste livro é o Gaiarsa. É isso que eu identifico no Gaiarsa como uma filosofia em movimento, uma filosofia corpórea que põe no centro do pensamento e na produção de sentido, e também no centro da linguagem, o sistema sensório-motor.
o tempo inteiro na vida, você está com 70, 80, 90, 30, 40 anos, sempre a base é a necessidade de posição, orientação e direção sensório-motora. E a linguagem emerge dentro desse processo, né? Então, num dos livros que eu acho muito importante, que é uma das bases teórica deste livro aqui, da Filosofia do Jeito, a estátua bailarina, o Gaersa dá os primeiros passos nessa direção, e hoje já tem a terceira geração da ciência cognitiva dizendo isso. A linguagem emerge da experiência sensório-motora. Os conceitos se transformam em signos, né, em busca de para alcançar, produzir significado, emergem da nossa experiência sensório-motora. Então, eu acho muito legal, muito interessante que o Gaersa, lá nos anos 60, já tivesse, assim, dando um passinho para fora do pensamento reichiano tradicional, né, e se aproximando dessa outra coisa, né? Agora, claro, como ele tem uma formação em psicanálise e em análise do caráter reichiana, ele toda hora volta, né, para a psicanálise. Olha, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre esse aspecto, o que seria, então, a resistência, o que é superego, o que é transferência. Ele põe esse olhar que ele está tendo sobre o sistema sensório-motor em diálogo com alguns conceitos da psicanálise, né? Que é muito interessante, inclusive, né? Mas ele vai também, ao mesmo tempo, criando um outro lugar para olhar o corpo, né? Criando um outro lugar. E aí, Nadish, e gente que está ouvindo essa nossa conversa, trazer hoje para a gente conversar sobre a filosofia do jeito, porque quando a gente fala em corpo, a gente pensa numa máquina impessoal, né? O corpo funciona ou não funciona. Na verdade, o corpo é produção contínua de subjetividade. Portanto, técnicas que não levam em conta o aspecto cultural construído no corpo, fica meio estranho, fica uma coisa meio massificadora, meio massificante, né? Então, assim, a mesma técnica para ser aplicada em todos os lugares do mundo, em todas as classes sociais, em todas as etnias, em todos os gêneros, quando, na verdade, estas diferenças também produzem disposições corporais diferentes e modos diferentes de estar no mundo e de lidar com o mundo. Então, por que eu estou dizendo isso? Como é que o Gaersa, ele começou uma coisa que seria uma psicoterapia corporal brasileira, né? Ele pensou os corpos da classe média dos anos 60, 70 e escreveu sobre eles em alguns livros. Ele disse isso claramente no último livro dele. Só que a base do que ele construiu não favorece olhar só para essa classe média neofascista, com todos os seus, todos os seus hábitos complicados lá que produzem uma neurose muito específica e relações sociais muito também bem específicas. A base do que ele propôs também possibilita olhar outras coisas, né? Os corpos marginalizados, né? Os corpos submetidos, os corpos vulneráveis e o que os corpos vulneráveis fazem para dar um jeito, né? Os corpos autoritários, enfim, e o Brasil tem uma série de corporeidades diferentes. E aí, Nadish, só para fechar minha fala e passar para ti, eu estava conversando com o Apolo, que está do nosso grupo, né, para tocar esse legado junto com a gente, ele é da área da dança, das lutas, e ele disse, então eu estava falando sobre essa questão, essa urgência espacial do sistema sensório-motor que constitui a nossa identidade e o nosso lugar no mundo, a nossa perspectiva no mundo, né? E aí ele estava contando que ele é um homem negro, de pele clara, e que quando ele anda na rua, na medida em que se você aproxima a polícia, ou se ele está em certos bairros, ele tem que criar um jeito de andar específico para não chamar a atenção da polícia, por exemplo, que tem um olhar mais especializado ou mais persecutório contra homens negros, por exemplo, isso várias vezes foi parado pela polícia. Então tudo isso vai criando um lugar no mundo e um jeito e atitudes para lidar com esse mundo que vão ter implicações sobre a subjetividade, sobre os sentimentos, sobre o modo como a gente se relaciona, responde ao mundo e constrói o nosso próprio lugar no mundo, né? E tudo isso eu queria dizer que o Gaersa explica, e como que o Gaersa explica para a gente que todas essas coisas estão no corpo, estão na construção de um imaginário espacial, do meu lugar, do lugar do outro, de por onde eu ando, como eu me ponho,
como me disponho para isso ou aquilo e tal. E no Brasil, especialmente, que é essa sociedade tão complicada, tão machista, tão racista, tão cheia dos privilégios, brancos, tão perversa, malvada, né, exploradora algumas vezes, tão cruel, não levar em conta essas relações sociais no atendimento de pessoas, seja individual ou grupo, para todos os tipos de pessoas que atendem, os terapeutas, psicoterapeutas, psicanalistas, enfim, todos os terapeutas alternativos, educadores físicos, tarará, todo mundo que trabalha com subjetividade de corpo, não levar essas coisas em consideração, fica uma coisa meio fraquinha, né? Porque daí vê um corpo máquina que corrige, mas não vê como que aquele corpo está tentando resolver a sua existência, seu estar no mundo, seu modo de estar no mundo e de estar na relação com o outro, né? Vamos dizer, um corpo que é subjetividade ao mesmo tempo. Então, este livro aqui é uma tentativa de entender um pouco esta corporeidade socialmente, culturalmente construída, tendo como eixo o legado teórico do José do Gaiarsa. Você vai tocando em vários assuntos que, para mim, são preciosos. Que nem quando você fala da relação que está evoluindo nessa coisa da tecnologia, da neurologia, para começar a investigar essa fantástica máquina de raciocínio e inteligência que é o cérebro humano junto com o corpo sensorial, em que a realidade que o próprio Gaiarsa trouxe esse dado nas pesquisas deles, né? Então a gente começa a ver uma certa esquizofrenia acontecendo, porque as pessoas estão vivendo aquilo que elas falam e o que é aceito para as pessoas e conversado com as pessoas ao seu redor. Ela não tem um corpo, ela não tem uma sensação. O pessoal que briga com esse corpo inteligente, com essa sensação inteligente, com esse movimento inteligente, quer, de novo, restringir o movimento, restringir a sensação, resistir o jeito que cada um vai ter na vida. Porque a questão, a emoção é assim, por que a gente tem emoções? Porque a emoção ela é liberada para produzir alguma, para modificar a postura e adaptá-la com relação ao outro, seja para fazer isso, seja para ir para perto, seja para fugir, seja para fazer alguma coisa, né? A emoção é uma energia liberada para produzir uma posição, uma resposta, atitude, né? Sim. A preparação para fazer alguma coisa. Diz, se liga, faça alguma coisa. Se fazer alguma coisa, é todo o esquema sensório-motor, é toda a posição inteligente de leitura do ambiente, de leitura do outro, de leitura de si mesmo. É um cálculo biomecânico, né, existencial para fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? Quando a gente não consegue fazer alguma coisa, ou seja, é totalmente proibido, inibido de se posicionar, fazer alguma coisa, responder porque não está sendo visto ou o ambiente não permite, aí a gente experimenta um super mergulho no isolamento subjetivo, né? Como se houvesse esse dentro. Isso é muito complicado, porque daí as pessoas, elas, na verdade, se isolam numa interioridade em função de uma impossibilidade de fazer alguma coisa, de estabelecer uma relação, né? Outro dia eu estava pensando nisso. A democracia. Nossa, a democracia, papapá, papapá. A origem da democracia é só de homens, só de gente rica e só de gente de poder. Escravos e servos não participam, nem mulheres. Tem uma outra coisa curiosa na democracia, porque a gente elege e muda de governo a cada 4 anos. Olha, eu prefiro um esquema que tem uma administração contínua, que não mude tudo a cada 4 anos. Porque o que a gente vive é uma coisa que é uma loucura, porque a cada 4 anos sobe uma subjetividade no poder. E essa subjetividade, antes de continuar os programas, ela vai fechar alguns, modificar os nomes, propor outras coisas. Meu Deus do céu, como é que alguém consegue se organizar se há 4 anos tem que mudar o programa de administração? Não, mas o Bolsonaro tem que mudar, tá, gente? Em 4 anos, tira o Bolsonaro. Coloca outro para ficar 8. Não, nem tem que ser 4 não, anos. Tomara que seja 4 anos, Nadisha. Não, eu vou contigo assim, não. A gente tem que ter um sistema que avalie a péssima administração. E se o cara não sabe administrar, ele sai do poder, rápido.
rápido, porque está atrapalhando toda a evolução de coisas que a gente está batalhando a vida inteira da humanidade. Melhores condições de vida, melhores condições de saúde, melhores condições de relacionamento, melhores condições de trabalho, tudo, tudo, tudo. Então, ele tem que ser tirado porque ele é um péssimo administrador e junto de todo o grupo dele. E É uma péssimo avaliação administrador da pandemia, né? Saiu essa semana aquela pesquisa não, mostrando todas as ações se fosse só da, Pô, sim, mas se fosse só da pandemia, né? Não é, né? é tudo, É tudo. É uma Gente, era cagada, sobre para falar isso que a gente claro. estava falando antes de começar a gravar, por isso que a gente começou com aquela cara que está perdurando até agora. Mas, Nadir, Mas eu gosto muito do... Diga, o que que eu você acho achou que... do livro, da filosofia do jeito? Muita gente vai entender, mas é como se você tivesse gravitando ainda, porque você sente o que quer. Você viveu na tua vida, você percebeu isso sensorialmente, fisicamente. É. E a linguagem que você usa é uma linguagem de filosofia, que está buscando uma linguagem que aproxime esse estudo, essa complexidade, de um dizer mais sobre a sensação e o movimento. Vivo. Adoro a frase que o Reich falava, que é uma vida viva. Não é uma vida, é uma vida viva. E uma vida viva, ela é cheia de jeitinhos. Nossa, é que nem Brasil. O pessoal não percebe que o Movimento Sem Terra no Brasil, o MST, é o maior movimento coletivo que existe no planeta hoje em dia. E eles foram no jeitinho brasileiro. Eles O Nadir invadem... está dizendo isso, gente, porque no último capítulo eu falo do MST, desse corpo, de um corpo brasileiro que tem a ver assim, de uma ética brasileira, sim, sim. na qual o MST se encaixa muito bem, como talvez assim, um exemplo de um destino possível, de um bom destino para o Brasil, Sim, apesar de tudo. de uma organização que funciona e é diferente em cada região do Brasil. Não existe uma coordenação só, eles vão conversando. Em cada ponto do Brasil, eles têm um jeito diferente de administrar, porque é diferente o clima, são diferentes os produtos, são diferentes as formações culturais, as vidas subjetivas. A posse da terra é diferente no Nordeste, no Sudeste, no Brasil Central. Então, esse jeitinho também tem uma coisa de uma biodiversidade que é muito mais incrível, porque o jeito subjetivo e verbal que até hoje se construiu nesse mundo, ele nega a biodiversidade, ele nega a diferença, ele quer homogeneizar tudo, que caiba no discurso, ele não está vendo nem a si, nem o outro. A hora que o sujeito fica só no pensamento e a vida tem que se abster e se submeter ao que é pensado, isso é o próprio autoritarismo. Eu não diria o que Ele é não pensado, porque eu acho que o percebeu. pensamento é mais dinâmico, assim, é Sim, submeter a um determinado sistema essa de imagens, subjetividade. É a a um determinado subjetividade. sistema de imagens, porque eu acho Sim, que a sim. subjetividade, quando a gente valoriza a subjetividade no corpo, a gente também valoriza a singularidade, a biodiversidade humana, porque é como se fosse a possibilidade de desmassificar, né? Desmassifica, deixa de É ser todo mundo curioso. igual, no sentido de É, todo mundo submetido a um mesmo sistema de imagens muito sim, pequenininho, muito muito pequeno. limitado, né? Muito Sim, muito pequeno. padronizado. E aqui no Brasil é muito curioso porque é bem isso, a gente tem uma diversidade muito grande, uma biodiversidade humana incrível. No entanto, a Sim, gente tem um sistema de dominação que fica ali insistindo naquela meia sim, dúziazinha de imagens como sim, o ideal a ser atingido, que é essa que está no poder hoje, né? O homem branco, hétero, daquele tipo de sim. família muito específica, daquele tipo de mulher muito específica, daquele tipo de homem muito específico, daquele tipo de relação com a espiritualidade, com as ideias religiosas muito específico. Você está Então, falando, me lembrou a palavra, é muito esquisito, muito esquizoide, porque ele não vive a realidade. Ele quer transformar a realidade naquela realidade que ele acha que a realidade tem que ser. Nossa, é um esquizoide absoluto. presa aos Ele nunca limites, vai né? se adaptar. É, O Gaercio ele é, fala uma coisa muito bonita também. A gente fica preso numa certa postura, na postura, fala postura mesmo, é porque é uma estrutura de sustentação do corpo muito limitada, e aí ele diz assim: então a gente quer impor o nosso mundo ao momento, ou a gente quer que o mundo se adapte
aos limites da nossa postura. Isso eu acho muito bom. Isso, assim, olha, falando a coisa bem básica, mas imagina como que isso cresce. E é aí, Nadish, que eu acho que o Gaillard se encontra o Pierre Bourdieu, que é aquele sociólogo francês, né, etnólogo que eu gosto muito, que o Bourdieu ele falou isso, né? Era preciso que alguém estudasse como são formadas as disposições corporais e a dialética nas disposições corporais. E eu acho que o Gaillard fez isso. Só que ele fez pensando como psicoterapeuta. Ele não fez, né? Mas ele não teve, em termos de contexto histórico, também a gente entra numa época onde todas as ciências são muito compartimentalizadas, né? Não se faz a ligação de uma área e de outra. Que nem agora você falou do Bourdieu, ele é um etnólogo, antes de mais nada. Então, ele estudou etnologias, diferentes grupos, diferentes linguagens, Diferentes diferentes hábitos, práticas, que é uma diferentes coisa hábitos. que você trouxe muito forte, e que você fala de uma certa topografia do mundo, de um pensamento sensório-motor, também cognitivo, que vai se desenvolvendo e percebendo o mundo, não só aquele que eu sinto, mas aquele que eu posso visualizar. Tinha uma outra coisa que foi fantástico perceber, nossa, me escapou agora, a topografia. Topografia no sentido que o nosso, porque ele fala, o vida interna. Freud pensou numa topografia do inconsciente. Ele usou esse conceito. E daí o Garcia vai dizer assim, olha, o Freud intuiu bem isso, né? O inconsciente tem uma topografia e ele é um lugar. É um cenário, Porque ele é o corpo, ele é como o corpo está disposto, sem que o eu tenha domínio sobre estas disposições, né? E aí ele recoloca a questão da topografia. E aí ele diz assim, quando a gente entende que é esse corpo composto num ambiente e que essa composição às vezes perdura como memória e impede a pessoa às vezes de atualizar sua percepção, né, para o ambiente seguinte, né? Ela é um corpo e um cenário ao mesmo tempo. E isso pode ser desenhado, isso aparece em sonhos, esses sonhos podem ser desenhados para a pessoa entender essa topografia da memória dela, que são disposições atuais e que é um corpo composto num certo ambiente. A questão é que às vezes a gente traz o ambiente para o momento, né? Demais, sempre a gente traz um pouco. É uma outra linguagem utilizada para a gente conversar sobre o que a gente percebe, sobre o que a gente estruturou dentro e sobre a realidade de maneira diferente. As terapias estão vindo para esse momento, nesse início de século, que você não vai só consertar a sua realidade interior, que é muito bom que você faça e pesquise, mas você vai transformar a tua relação, o teu jeito, como diz o teu livro filosófico, na relação com a realidade. E alguns vão ficar incomodados, porque assim ele tende mais a ideologia socialista, comunista, porque contempla o coletivo de maneira mais ampla. O neoliberalismo, o capitalismo, ele é estreito no modo de ver o mundo. Ele deixa de ver, por exemplo, o excesso de lixo, exploração exagerada de minério de ferro que gera rompimento de barragens e uma lama que acaba com o rio inteiro. Ele não pensou nisso. Não é possível a gente andar numa cidade como São Paulo e ter criança abandonada na rua. Nossa. Não é possível, a gente se acostuma com isso. É o calo de indiferença, o Edgar Morin ele fala isso. A gente, para sobreviver, a gente precisa criar um calo de indiferença. E é isso que a gente chama de ideologia, que é um corredor. Hoje em dia, a gente pode dizer um corredor de genocídio. Exato. Ponto. Porque não contempla o ser humano e a sua profunda inteligência, como você está... E a própria palavra racionalidade, né? A racionalidade a própria racionalidade. O que a gente dissocia. A questão é dissociar aquilo que a gente fala desse engendramento da colocação, da posição, da cultura. Mas a palavra racionalidade, eu demorei anos, Dente, trabalhando, vivendo, para entender, porque eu brigava com a palavra racionalidade, da mesma maneira que briguei com Freud, da mesma maneira que briguei com outros teóricos, até entender que, não é uma divisão, não é uma disputa. O Freud, para mim, é fantástico, porque ele é o homem que liderou todo um grupo, toda uma escola, em que colocou na medicina ocidental a existência de alguém dentro.
Eles conseguiram. De uma... Imagina, isso não tinha, tem uma subjetividade que a gente tanto fica conversando, que existe alguém ali dentro, que não está no coração, no dedão, na articulação, no dente, no cabelo. É um ser abstrato. Que nem hoje em dia eu faço a mutação de estrutura de caráter, que para mim é o mais sofisticado da psique, porque demora um tempo para o caráter construir a topografia e a posição dele dentro da realidade, com a velha noção de espírito. É a mesma coisa. Você, quando é mais velho, você tem um espírito, você guarda uma memória, você guarda uma condução, você guarda uma apropriação. É a mesma coisa de um caráter que deixou, por exemplo, as falcatruas da dependência infantil, onde você ou é aquele que mantém a dependência ou aquele que está submetido à independência, onde você ganhou o que eles chamam na psicanálise de um caráter genital, que não é sexo, é o poder de construir a própria posição dentro da realidade, de maneira adulta, de uma maneira suficiente, de um jeito de suficiência. Não quer dizer que você faz o que você quiser, que você se tornou Não, self-made ao man. contrário, Não, inclusive é, significa assumir responsabilidade, né? sim, sim, você está na Responder pelas realidade. coisas, assumir compromissos. Mas trabalhando não pela dependência, não pelo É. subjugamento. Não isso, por favor, chega, gente. Por isso que a palavra... Aliás, gente, posso falar para vocês que a Fernanda, estava eu vivendo a minha vida, hoje em dia eu moro em Alto Paraíso de Goiás, Fernanda sabe, vivi muito tempo em Brasília, agora com a pandemia, então, Brasília ficou para trás. E a Fernanda me trouxe a palavra sensório e motor de novo, que foi uma palavra preciosíssima na minha busca de conhecimento, mas dentro da visão piagetiana, do Piaget. A Fernanda me desculpe, mas ela leu mais os livros que meu pai escreveu, que o Gaiasso escreveu. Eu nunca vi a palavra sensório e motor nos livros mais antigos. Nos Não, modernos mas pode ser não, que ele tinha sabe que colocado. ele. Não, Ele ele usa outra ele terminologia. fala de postura, de sistema osteomuscular, de Sim, sim, sistema de equilíbrio biomecânico. Ele usa as sim, palavras que a medicina usava naquele tempo, né? sim, Mas sim, atualizando, o que ele está falando é do sistema sensório motor do corpo humano, sim, né? sim, 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 Mas aí sim. ele vai Mas usando esse. eu gosto de duas coisas, gente, do jeito, do meu jeito de lidar e do jeito que fui aprendendo com os outros. O Piaget é importante, porque ele chama que a busca do conhecimento é automotivada. Ninguém precisa estimular uma criança para ela ficar fuçando o mundo o tempo todo. Sabe por quê, Nasce com Nadish? PNA. Sabe por quê, né, dentro dessa teoria do Gars, que está bem dentro dessa teoria corporificada da terceira geração, da ciência cognitiva, tudo isso? É porque a urgência do nosso sistema sensório-motor, da nossa postura, né, como o Sim, Gars é diria, construir. não, é se situar no Sim, ambiente, é produzir uma sim, posição com relação ao ambiente, descobrir qual é o seu lugar para poder lidar com ele. Então, a nossa sim, urgência sempre é fazer esse mapeamento, é responder por isso, encontrar se for uma situação de risco, uma fuga, se for uma situação que possibilita fazer coisas juntos, se aproximar, enfim. A sim. urgência nossa, o tempo todo, é espacial. Eu sei, mas o outro conceito que eu não falei ainda é a Ah, autorregulação, Raixano, que é isso, isso. que casa com o processo de conhecimento do Piaget, que você vive a vida entre equilíbrio e desequilíbrio. Você Isso. nunca está totalmente equilibrado, você sempre está enfrentando outras coisas. E na área da psicanálise fala isso, o ser humano é autorregulado, ele tenderia a se regular a todo desequilíbrio, a toda a renovação de topografia, a todos os outros relacionamentos, ou mudanças de relacionamentos, ele tenderia a se autorregular se estivesse mais consciente dessa capacidade de inteligência sensório-motora. Mas, Exato. mas como ele trabalha só com conceitos, com exigências definidas pelo blá, blá, blá de todo mundo, fica todo mundo sufocado, doente, ansioso, porque não consegue respirar, e não consegue se autorregular. E perde a noção de busca do conhecimento, é sua.
Você vai encontrar seu destino, o teu sentido, como diz o Gaiarsa, como você também coloca nesse livro também. O que são as posturas, o que são as atitudes e como é que elas montam um sentido de vida, que tem uma autorregulação. Se você for se trabalhando, você não precisa se preocupar de estar fazendo certo ou errado. Isso, O porque teu boa parte disso é inconsciente, inclusive, né? A gente não, o eu é. não domina todo esse processo, ele pode Pois atrapalhar, é. né? Ajudar não. O eu é muito importante, mas ele não tem domínio sobre isso, então tem uma coisa Eu de chamo atenção. hoje em dia do ego Deus, sabe? É o cara que se acha. É, Não, é e também eu acho soberbo. que é bom pontuar a questão que não é assim um indivíduozinho que vai fazer tudo, que vai se adaptar para obter um sucesso meritocrático Não. neste mundo da competição, né? Porque essas adaptações, elas também são coletivas, elas também são com o outro, e elas podem favorecer a produção de uma cultura um pouco melhor, né? Um pouco melhor em que crianças não estejam na rua abandonadas, gente. E que as Tem pessoas na uma coisa, pandemia não estejam morrendo de fome, tem tendo que uma, trabalhar numa situação pandêmica. tem uma outra coisa que, para mim, né, dentro das nossas conversas ano passado, esse que ficou muito evidente, um, a busca da espiritualidade se transformou numa loucura, num self-made man. E no Oriente, eles falam que o iluminado, o velho Osho, que eu fui discípulo um tempo dele, falava: ninguém se ilumina sozinho. A iluminação não é um fenômeno aparentemente pessoal, é um fenômeno de um coletivo de consciências, no qual tem um indivíduo um pouco mais habilitado para despertar. Ele não se ilumina sozinho. Não são os discípulos que fazem ele se iluminar, é a circunstância topográfica que ele estava vivendo. É, é, Eu não tenho é. essa mínima pretensão, eu acho que estou muito longe da minha vida. Eu tirei do meu norte Eu também, eu existencial a também, eu iluminação. também. Não, não, não. E o Eu velho tirei hoje também complementava, derrubando essa busca espiritual neoliberal, fascista, de eu me ilumino, eu vou ser um ser superior, meritocrática, é. meritocrático. Ele também falava claramente, e a questão não é se iluminar, é ir além da iluminação. É como se você vai, sobe, depois você volta. Não adianta você ir lá para cima. Ele cita muito a história do Buda, que um dia foi lá na porta do céu o arcanjo Miguel falou: entra aí, o Buda chegou aqui, entra aí. O Buda falou: não, vou ficar aqui na porta. Não, entra aí. Chamaram outro arcanjo, conversaram com o Buda e o Buda não queria entrar. Aí chama São Pedro, que vem lá com a chave, fala: ô, Buda, você chegou aqui, entra no céu. Pode entrar aí. O Buda falou, é uma fala clássica do budismo: não, eu só vou entrar quando todos entrarem. Ai, gostei do Buda, curti o Buda. Então é muito quando a gente vai pensar em psicoterapia, em terapia corporal, psicoterapia corporal, ou trabalho de análise, né? Que eu acho que eu gosto mais desse conceito de análise, né? Eu gosto do analítico. E como é que a gente vai pensar em analisar uma pessoa sem conseguir fazer esse mapeamento do contexto, né? Do mundo em que ela está? É totalmente impossível. Por isso Porque, que o processo de análise demora um tempo, né? Porque o exato. analista tem que saber um pouco da tua história, do que você pensa E da e dos história da fatos que você sociedade, viveu. e da história da Sim, sociedade, da história daquele sim, mundo, sim, enfim, tudo isso está sim, produzindo corpo, tudo isso está sim. produzindo um lugar, tudo isso está produzindo limitações deste lugar, tudo isso está Uhum. produzindo fantasias loucas que vão produzindo E restrições frustração. que te fazem ficar triste, né? Que te geram É, disfunções é. de contínuo mau humor, de irritabilidade, porque você não está percebendo a realidade. Tem uma coisa do jeito, que é o jeito da intimidade. E que a gente fica falando desses processos que vão acontecendo, dessa subjetividade sensório-motora, que é uma inteligência muito mais dinâmica, muito mais que tende ao equilibrista, não ao equilíbrio, Não em é que o a pessoa equilibrado. não ao equilibrado, em que a pessoa vai atravessando a vida e vai se tornando um caráter muito mais humano, muito mais adequado, muito mais firme às vezes, muito mais amoroso. Mas nesse processo, quando a gente entra em autoconhecimento, em terapias mais profundas, tem uma coisa que eu gosto muito de viver com as pessoas, que em algumas situações eu peço assim, eu quero saber dos detalhes sórdidos, os detalhes.
qual era o cheiro, qual era a forma, qual era o tamanho, entendeu? Que cara que fez, porque elas realmente se revelam, e na hora que a pessoa fala isso, ela se apropria de uma sensação que estava lá, ninguém diz, ninguém pergunta. Então, o que é agir de um jeito? A gente fala do jeitinho brasileiro, adoro o jeitinho brasileiro. Eu ainda confio no jeitinho brasileiro. Nenhuma nação no planeta tem o tal do jeitinho brasileiro. Meio malebolente, meio malandro, mas que, olha, já enfrentamos situações terríveis e estamos enfrentando outra mais que terrível, certo? Como é que o jeitinho brasileiro vai perder a inibição? Vai começar a se colocar de novo. O último capítulo fala sobre ética e sobre o MST. Você falou do MST, está aqui no último capítulo desse livro. Fala sobre uma forma de organização mais equivalente a um corpo que dá um jeito, né? O MST. Uhum. Ficamos aqui conversando um tempão, eu vou cortar e vou editar esse vídeo para vocês, né? E para não ficar tão grandão. Então, olha, conversando sobre esse livro aqui, A Filosofia do Jeito, que é o meu livro, minha tese de doutorado, foi publicada já há um tempão, depois já fiz muita coisa nova. Mas, assim, o primeiro capítulo vai falar sobre, então, essa filosofia com o sistema sensório-motor, com a postura, né? Essa relação de postura-atitude, percepção, linguagem. O primeiro capítulo dá a base de que seria isso, uma filosofia com o jeito do corpo. O segundo capítulo vai falar essa filosofia do jeito do corpo, vai tentar olhar essa coisa, que essa prática cultural que unifica toda a diversidade do Brasil, todo mundo se identifica, dou um jeitinho, né? Então, o que é isso quando a gente pensa em corpo? E aí o terceiro capítulo vai falar de uma utopia, propriamente dita, assim, né? Então, qual é a utopia, que visão de mundo, de futuro, né? Que coisa que o Brasil podia estar pensando quando a gente pensa nesse corpo que vive esse tipo de espacialidade, de subjetividade, de dar um jeitinho, né? Isso olhando do ponto de vista dessa filosofia com o corpo, filosofia com o jeito do corpo, né? Então, este é o livro. Com o jeito do corpo, da sensação e do movimento do corpo. Você tem que começar a falar, olha, é o corpo, mas é o corpo que se move e o corpo que sente, percebe a realidade. Isso, que tem Não sensações sobre como está colocado, tem sensações sobre como as forças do mundo e os afetos o afetam, né? Enfim, então é uma inteligência mesmo, né? Que envolve uma racionalidade. Como é que você se sente atraído, quando é que você se afasta, quando é que você define um propósito, sempre baseado nessa mecânica biológica da sensação e do movimento, né, Fernanda? Isso, que tem muitas implicações sobre os fenômenos da consciência e da linguagem. Então tá, gente, olha, eu e a Nadish, a gente quer então fazer vários vídeos desses, a gente vai trazer trechos dos livros do Gayarce e de outros livros, né, Nadish? E aguardem, porque a gente está com um plano muito lindo aqui para ajudar a fazer chegar esse legado para vocês de uma maneira mais organizada e que vai favorecer a vida pessoal e profissional, né, de vocês. Então tá bom, Nadish? Olha, gente, muitas pausas, rimos muito, conversamos muito. Até semana que vem. Até semana que vem, Nadish. Até semana que vem, Fernanda. Então, tá bem. Beijos, gente. Beijo, beijo.